Meu nome é Rodrigo Losina, eu tenho graduação e mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu fui o fundador do EUCurso, um projeto de cursos online voltados para ensinar principalmente quem está começando ou querendo começar na área da programação ou eventualmente já está fazendo uma faculdade, já está buscando um espaço no mercado, mas ainda tem dificuldade em efetivamente lógica de programação, orientação a objetos, os fundamentos das linguagens. E na verdade este aqui é um pacote justamente para quem quer dar os primeiros passos. São 8 cursos, todos eles introdutórios, então a priori você poderia praticamente fazer eles em qualquer ordem, embora a ordem que eu recomendo é essa aqui, mas são 8 cursos para quem está começando. Por exemplo, não tem nenhum conhecimento de programação. E nesse vídeo eu quero falar de um desses cursos, o HTML e CSS. Eu indico começar pelo Lógica de Programação, Programação Procedural, porque é um primeiro curso que você começa a programar. Mas logo em seguida, talvez você possa fazer o HTML e CSS. São duas linguagens que trabalham junto e não são linguagens de programação. Você não vai aprender lógica de programação nessas linguagens. Mas elas são úteis para quem desenvolve programas, principalmente para quem desenvolve aplicações web, quer dizer, programas que rodam no seu navegador, porque o HTML e o CSS são as linguagens que constroem o site em si. Por exemplo, você está vendo num vídeo o nosso portal do EUCurso. Se você fosse ver o que tem aqui dentro, tudo isso que está aqui, novidades, meus cursos, os textos, que isto aqui é uma barra preta, que eu tenho módulos e aqui os módulos, tudo isso é construído com HTML e CSS. Eles são usados, em geral, junto com JavaScript, que é a linguagem que vai dar a interação do site, que é uma linguagem de programação que eventualmente vai se comunicar com o servidor. Por exemplo, no seu caso, ela identifica quem é o usuário. Quando eu clico aqui, por exemplo, em HTML básico, e ele traz o conteúdo do HTML básico, isso eu uso JavaScript se comunicando com o servidor, trazendo informações. Eu poderia usar o HTML se comunicando com o servidor. Mas basicamente o HTML e o CSS mostram essa estrutura toda aqui. E o curso de HTML e CSS ele tem uma parte básica e uma parte avançada. A parte básica eu vejo HTML e CSS juntos. Eu acho mais interessante ver os dois juntos, porque se você ver só o HTML, você não pode colocar cor no seu site, não pode colocar imagens, não pode posicionar, você só está criando a estrutura do site, você não está criando um site de verdade. Então eu uso HTML e CSS para a construção do site. E o que acontece? Basicamente são videoaulas que, bom, uma rápida introdução, instalar um editor, eu uso o Sublime, que é um editor bem simples, e eu começo já na terceira e quarta aula a criar um site muito simples. Por exemplo, vamos criar um site, vamos definir um parágrafo, vamos definir que isso é em negrito. Logo em seguida vamos definir um link, como isso aqui é um link. Se eu clicar aqui, eu entro no vídeo. Você já aprende no 5º vídeo a como criar um vídeo, um link que leva para uma outra página. E logo na sequência, começo a apresentar o CSS. Por quê? Para eu construir esse site realmente com uma estrutura de site, como visual de site. O HTML define a estrutura do site, o CSS define a apresentação, ou seja, as cores, as posições dos elementos, o tamanho da fonte, o tipo de fonte, e os dois juntos constroem a estrutura. E é isso que nós vemos ao longo desses cursos, como posiciona os elementos, como construa um formulário, então um formulário onde você entra dados, mesmo quando você entrou nesse portal você preencheu o nome, o e-mail, a senha, e assim vai. Tudo isso aqui na parte básica. E na parte avançada, alguns recursos mais específicos, alguns detalhes de posicionamento de imagens, como configurar bordas, como trabalhar com fundo, como utilizar de uma forma um pouco mais avançada a interação entre o HTML e o CSS, como definir que todos os elementos tais vão ter tal cor, porque eu estou vinculando um CSS de uma forma um pouco mais sofisticada. Bom, ao fazer esses dois cursos, o que você vai conseguir? Você vai conseguir criar pequenos sites simples, sites possivelmente sem um visual muito sofisticado, porque aí envolve aspectos de design, que cor eu uso, como é que é melhor uma interface. Aqui você está aprendendo a linguagem, você está aprendendo a linguagem do HTML, a linguagem do CSS, que vão lhe permitir estruturar um site
E nas aulas de programação mais avançadas, por exemplo, bom, aí a gente trabalha com esse HTML, usando possivelmente Bootstrap, que é uma biblioteca, e interagindo com JavaScript, criando aplicações sofisticadas. Mas tudo começa conhecendo a linguagem em si. Então, este é o objetivo dos 12 cursos. A ideia dele sempre é, como todos esse pacote, é introdutória, é os primeiros passos. Eu vejo um pouco de lógica de programação, de JavaScript, vejo um pouco de HTML, e nos outros cursos vejo um pouco de outras linguagens para eu entender melhor esse mundo da programação, para eu construir pequenas aplicações, mais para eu aprender, dominar, e mais adiante seguir ou entrando no mercado, fazendo cursos mais avançados, começando a prestar serviço. Mas aqui não, aqui é o básico do básico. Mas fundamentalmente, com este e os demais cursos, você vai ter um primeiro passo na área. Você vai conseguir entender as linguagens que são o fundamento de tudo que você vai construir quando começa a desenvolver aplicações. Então, se tiver interesse, temos uma promoção para novos cadastros com valores especiais e eu vou estar apresentando em próximos vídeos os demais cursos que compõem esse pacote inicial.